Graça e paz. Aqui estamos neste momento para poder compartilhar a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que Ele vem falando comigo nesses dias. Meus queridos, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: descanse na graça de Deus Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhe valeu, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Observa só uma coisa: Deus tem falado comigo, e nós, nação brasileira, e por que não dizer o mundo, estamos vivendo em uma época muito difícil. E a palavra que o Senhor começou a falar, a remoer no meu coração, é descanso. Então eu comecei a perguntar: por que falar de descanso em tempo de aflição? Qual é o propósito de Deus, Pai, trazer em meu coração essa palavra? O que tem a ver descanso com favor? O que é necessário para receber o favor de Deus? E o que é necessário para entrar no descanso? Essas perguntas começou a soar em mim. Eu comecei a perguntar, a fazer essas perguntas. Meus queridos, estamos vivendo em tempo de muita aflição, pois o mundo enfrenta um inimigo invisível e mortal que é nomeado por Covid-19. Já passa de um ano esse enfrentamento. O Espírito Santo tem falado comigo sobre o substantivo grego katapausis, descanso, repouso. No hebraico, morada. A ideia aqui realmente é fixar-se, colonizar, cessar, dar descanso. O lugar do descanso, morada fixa, para os da antiga aliança, era a terra prometida, onde encontraria tranquilidade. Porém os que saíram do Egito não conseguiram entrar por desobediência e incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 11: por causa da incredulidade e desobediência do povo, eles perderam os dois tipos de descanso que Deus queria lhes dar. O primeiro, a vida na terra de Canaã, terra prometida. E o segundo, o verdadeiro descanso, é na esfera espiritual. A salvação, todo cristão entra no verdadeiro descanso, sem nunca ter se esforçado novamente para alcançar, por meio do esforço pessoal, uma justiça que agrada a Deus. Então, o escritor aos Hebreus exorta os cristãos a não repetir o mesmo erro da antiga aliança, que está em Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. Por isso, vocês, participantes de Cristo, continuem firmes. E quais foram os erros daquele povo? Aqueles povos, eles murmuraram contra Deus. Eles desobedeceram e deixaram de acreditar na palavra de Deus. E por esse motivo, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Amados, o tempo no presente que chama hoje, a palavra do Senhor diz: não endureçais o vosso coração, não se deixe enganar pelo presente, hoje, os noticiários, pelas
as palavras, pelas mensagens que recebemos hoje no WhatsApp, pelas mensagens que vemos no Facebook, ou pelas mensagens que vemos no Instagram, enfim, mensagens que provocam o medo e o pânico nas pessoas. Ao contrário, continue crendo na palavra de Deus, pois o verdadeiro descanso já encontramos em Jesus Cristo. A porta de entrada, o caminho que leva aos céus, na presença do Pai Eterno, que nos garante permanência em vida na terra e na eternidade, é Jesus Cristo. Para se fazer uma aliança de sangue, é necessário alguém morrer em nosso lugar. Jesus Cristo tomou nosso lugar, assumiu nossa forma humana, e foi fiel até o fim ao seu ministério. Mesmo sendo Deus, Jesus Cristo foi o único que nasceu destinado à morte em nosso lugar. Isso tudo por amor de nós. Por isso, eu os convido a refletir comigo sobre a beleza do descanso que Deus Pai nos dá em Cristo Jesus. A natureza do descanso é encontrado em Jesus Cristo. Ouça, há um hino na harpa cristã de número 246, o hino escrito por Frida Wingren, com o título Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Ouça a poesia dessa canção. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permanece pela graça que Ele deu. Tens paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito Santo de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí, vitória aos santos, concedeu. Estarás bem seguro e corajoso, quando a tentação chegar-se para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo há de admirar. Observa, meu querido, essa canção não é uma utopia. Não vivemos fora da realidade. Pelo contrário, esta canção está deixando bem claro para todos aqueles que nos ouvem pela mídia social nessa noite, que passaremos por provações, mas em Cristo temos descanso seguro, e isso é maravilhoso, porque os nossos olhos precisam estar postos em Cristo Jesus. Por isso o Senhor tem chamado a minha atenção, porque o foco, o olhar da igreja, o olhar de muitos tem se desviado e tem deixado de olhar para quem verdadeiramente devemos olhar. Nós devemos olhar para Cristo. Por isso o tema: descanse na graça de Deus Pai. Como descansar em tempo de aflição? Qual a atitude de quem descansa? E o que devemos fazer enquanto descansamos? Creio que o Espírito Santo está me orientando a descansar no Pai Eterno. Davi diz, no Salmo de número 131, ouça o que Davi diz: Senhor, o meu coração não é arrogante, e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como a criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilamente e confiante, desde agora e para sempre. Observa, o versículo 2 do Salmo de número 131 diz: de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos,
como a criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Olha o que Davi está dizendo. O rei Davi está dizendo que o seu sentimento estava aquieto e calmo. Como uma criança está nos braços de sua mãe, assim está Davi nos braços do Senhor. Observa isso, meu querido. Então, como uma criança no braço da sua mãe, aquieta-te e acalma e descansa e dorme despreocupado, entendendo que está protegido, assim devemos ser nós nos braços do nosso Pai eterno. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos, descansar na graça do Senhor. Observa, a graça nos convida para assentar. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e versículo 13, no Salmo de número 110, versículo 1, também diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos vossos pés. Olha o que diz: assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que significa então? Qual é essa ideia de descansar? Descanse até que Deus coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você pode se alegrar. Apesar de sua circunstância, Deus quer que você confie nele e descanse enquanto ele cuida de tudo para você. Jesus, nosso sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus Pai. Ouça o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 1. Diz assim: o nosso sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Por isso, o escritor aos Hebreus nos orienta a manter a nossa confiança em Deus. E estar descansado ou descansar estar assentado fala de uma imagem de alguém que finalizou o seu trabalho e ele agora está descansando. E a Bíblia diz que assim como Cristo é, nós também somos neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Observa, tu és como Jesus, nós somos como Jesus. Isso significa que estamos também sentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Ouça o que diz Efésios capítulo 2, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Como não ficar feliz? Como não se alegrar? Se a própria palavra de Deus está me dizendo que por causa do amor que ele nos amou, mesmo nós mortos em nossas transgressões, Jesus deu a sua vida por nós. E é pela graça, não é por um mérito meu, é pela graça, é favor de Deus. E agora, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, e com Cristo, ou em Cristo, nos fez assentar à direita de Deus Pai, em uma posição de honra. Aleluia! Agora que você sabe que em Cristo estamos assentados à direita de Deus Pai, tenha uma atitude de fé no favor divino. Tenha uma atitude de fé. Estar sentado é uma imagem de descanso. Isso quer dizer que tudo já foi feito para a nossa vitória espiritual. Você agrada a Deus crendo no trabalho de Jesus Cristo.
É assim que nós agradamos a Deus. Jesus disse: está consumado. Creia na obra de Cristo. No Antigo Testamento, os sacerdotes nunca sentaram. Não havia cadeira no tabernáculo de Moisés ou no templo de Deus, porque o trabalho deles nunca terminava. Mas Jesus sentou-se, porque sua obra está terminada. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e o versículo 13. E também nós vemos aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1. No Salmo de número 110 está dizendo: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Dá-nos uma ideia. O Salmo de número 110, versículo 1, dá-nos uma ideia de dois senhores. E nós podemos conjecturar. Em hebraico, o primeiro Senhor refere-se a Jeová ou a Yahvé. Tradicionalmente, o nome divino não era pronunciado em respeito à sua santidade. E o segundo Senhor era usado mais frequentemente para um Senhor humano, mas também a palavra é usada para referir-se a Deus, Adonai. Portanto, o primeiro versículo realmente diz: o Senhor disse ao meu Adonai. Depois que Jesus pagou o salário do pecado na cruz, Ele entregou o seu Espírito. Irmãos, isso é tão intenso, que ninguém podia tirar a vida de Jesus. Jesus disse: ninguém pode me tirar a vida. Mas Ele disse: eu dou a minha vida. Ao ponto que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus se entregou. Jesus não foi assassinado. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele se entregou por nos amar. Observe então, Jesus, ele entregou o seu Espírito, morreu por nós, e em nosso lugar, ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos e retornou ao Pai. Agora o Pai disse a ele, em Hebreus capítulo 1, versículo 13: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Meu querido, essa palavra, essa frase repete várias vezes pela Bíblia. Assim, a atitude de Jesus é sentar-se e esperar que o Pai traga todos os seus inimigos derrotados debaixo dos seus pés. Assentados em Cristo, também aguardamos tal acontecimento. Nós aguardamos que todos os nossos inimigos sejam postos debaixo de nossos pés. Nos tempos bíblicos, havia uma procissão, sendo que os inimigos derrotados eram trazidos de volta acorrentados. Um desfile pela cidade, e o rei vitorioso se sentava em seu trono e colocava seus pés nas costas de seus inimigos, derrotado como um sinal de vitória. Da mesma forma, os inimigos conquistados por Jesus estão sendo arrastados para eles, um por um, e colocado aos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 20 diz: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principados, potestades, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, hoje, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E quem é aquele que faz dos inimigos escabelo de nossos pés? Não somos nós, mas o próprio Deus. Isso quer dizer que o Pai Eterno trabalha por nós.
enquanto descansamos pela fé. A palavra de Deus é a verdade e Ele mantém sua palavra. Deus está nos dizendo para ter uma atitude de descanso em Jesus, descansar enquanto Ele faz de nossos inimigos nosso escabelo. Jesus Cristo é a cabeça e nós o corpo, a igreja. A atitude de Jesus é sentar e esperar que seu Pai traga todos os seus inimigos derrotados sob os seus pés. Entre no descanso de Deus. Ouça qual é a definição de Deus de seu descanso. Hebreus capítulo 3 descreve como os filhos de Israel não foram autorizados a entrar na terra prometida, porque duvidaram da palavra de Deus. Porém, em vez de dizer, eles não entraram na minha terra prometida, Deus chamou a terra prometida de meu descanso. Hebreus capítulo 3, versículo 11 diz assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Isso significa que a terra física para os filhos de Israel, no Antigo Testamento, era o lugar da graça e descanso dado por Deus para eles. Assim também para nós, os crentes, sob o novo pacto. Amados, entendam uma coisa: tudo é favor de Deus. Deus nos favoreceu com a sua graça. Ele nos abriu a porta, é favor de Deus. E o favor de Deus, Ele nos dá a fé para acreditar no seu favor para conosco. Observa só, descanse na graça. Segundo, a graça nos convida a descansar enquanto vivemos na terra de nossa peregrinação. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Preste bem atenção. Êxodo capítulo 40, versículo 38, diz o texto da palavra do Senhor: de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas da sua peregrinação. Observa só, enquanto o povo peregrinava em direção à terra prometida, a palavra do Senhor nos diz que uma nuvem cobria esse povo durante o dia, e durante a noite havia uma coluna de fogo. O povo tiveram o privilégio de ver a manifestação do poder, da glória de Deus, e ainda duvidaram do favor de Deus. Podemos descansar enquanto caminhamos, na certeza de que Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e o capítulo 3 e o versículo 16. Aonde estamos nós, o Espírito Santo está também. Essa é a sua herança hoje. Deus quer trazê-lo da falta para a terra da abundância. A fé e obediência na palavra de Deus, na antiga aliança, garantia ao povo que nenhuma enfermidade viria sobre eles. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O que você acha? Será que Deus está falando a verdade? Sim, Ele está falando a verdade. Ele quer tirá-lo da doença para uma saúde robusta. E esta terra prometida é o lugar do seu descanso. Hoje temos a promessa de uma morada celestial. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Em João capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus queridos, esse versículo termina aqui, mas a continuação do versículo 2 está dizendo: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus fez uma afirmação: na casa de meu Pai há muitas moradas. Observa só isso, que coisa maravilhosa. Turbar o coração é preocupar,
e angustiar. E o que Jesus está dizendo é para não ficarmos preocupados, não ficarmos angustiados no presente momento, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. A palavra de Deus sempre nos diz: não temas. Mas em Hebreus, que é o texto-chave da nossa mensagem de hoje, como eu trouxe vários textos, mas foi esse texto que começou a falar comigo, diz assim: portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançar, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Observa só uma coisa, meus queridos. A palavra do Senhor diz para nós não temermos. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento. Várias vezes repete pela palavra de Deus a palavra não temas. Mas exatamente aqui em Hebreus capítulo 1 está dizendo para nós temermos. E o contexto dessa palavra está dizendo acerca daquele povo que duvidaram da capacidade de Deus, e por esse motivo eles peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, sem ter o direito de entrarem na terra prometida. E o texto está dizendo que o evangelho, as boas novas, no versículo 2, está dizendo que as boas novas foi anunciado a eles. Eles também presenciaram milagres, eles também tiveram a presença de Deus, porém eles duvidaram que Deus seria capaz de dar a vitória para eles e eles tomarem posse da terra de Canaã. Meus queridos, o escritor aos Hebreus está exortando a igreja a não cair no mesmo erro da igreja do Antigo Testamento. Nós nos preocupamos com muitas coisas, e tudo que Deus nos diz para não temer, tememos. Que os gigantes da vida, enfermidade, desemprego, desajuste financeiro, enfim, a única coisa que Deus nos diz para ter medo, nós não tememos. Deus nos diz para temer a ideia de não entrar em seu descanso, deixar de confiar na obra consumada por Cristo Jesus no Calvário. Meus queridos, o povo viu tantos sinais na antiga aliança e ainda duvidou. Agora nós somos ainda mais privilegiados, pois temos o Espírito Santo habitando em nós, pois somos o corpo de Jesus Cristo e é o Espírito Santo que nos vivifica. Por isso, não vamos duvidar hoje do favor de Deus Pai em Cristo Jesus. Existe um novo céu e uma nova terra preparada para nós. Lá é o lugar que não enfrentaremos derrota, não enfrentaremos enfermidade, não enfrentaremos morte, não enfrentaremos fome, não enfrentaremos dor. Enfim, somos peregrinos nessa terra. Seja consciente do descanso e não consciente do gigante que podemos enfrentar pela frente ou que estamos enfrentando nos dias atuais. Há uma história que podemos aprender com ela. Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus diz: por isso desci, a fim de livrá-los das mãos do egípcio, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Isso significa que a terra prometida era um lugar que fluía com abundância e provisão. Também foi uma promessa certa, uma declaração de Deus, do Deus que Deus definitivamente faria para aquele povo. No entanto, qual foi a postura do povo de Deus quando chegaram em Cades Barneia?
a fronteira entre o deserto e a terra prometida. Em Números capítulo 13, nós vemos essa história. Moisés envia 12 espiões para espiar a terra. 40 dias espiaram a terra. Daí os espiões voltaram com o relatório do que viu por lá. Daí o povo escolheu acreditar nos relatos dos 10 espias que disseram que os israelitas não podiam tomar a terra porque ela era habitada por gigantes da tribo de Anak. Mas Josué e Caleb falou diferente dos demais. Números capítulo 14, versículo 7, disse Josué e Caleb, e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agrada de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelam contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Embora Deus tivesse libertado os filhos de Israel da escravidão no Egito, eles não fossem mais escravos, eles ainda tinham a mentalidade de escravo. Em vez de se concentrar na bondade e promessa de Deus, os filhos de Israel concentraram-se em seu problema gigante, os anaquins, e foram sobrecarregados de ansiedade e medo. Hoje, alguns de nós ainda têm a mentalidade de escravo. Estamos tão concentrados em nossos gigantes, nossos problemas e sintomas, em vez do trabalho finalizado por Jesus na cruz, que não podemos entrar em nossa terra prometida de descanso. Daí vivemos atormentados pela circunstância. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você já leu a história dos 12 espias? E perguntou a si mesmo se ficaria do lado de Josué e Caleb ou ficaria do lado dos 12 espias? Qual seria a sua decisão? Vamos imediatamente tomar a terra, como disse Josué e Caleb? Ou se você concordaria com os 10 que desejou voltar para a terra do Egito, porque se viam como gafanhoto diante dos habitantes daquela terra. Enfim, de que lado você ficaria? Essa história se parece com os dias atuais, onde uma enfermidade assola a humanidade e os próprios cristãos hoje estão divididos. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram, me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Em outras palavras, os seus problemas são maiores do que Deus está dizendo sobre a sua situação. Antes que seu corpo esteja curado, antes que o dinheiro esteja na sua conta bancária, antes que todos os problemas de sua vida sejam resolvidos, você deve crer e confessar que Deus te libertará de acordo com a sua palavra e ainda andará em descanso. Deus quer que você tenha a revelação de que tudo o que você precisa, que Ele faça por você, já foi feito, pois Jesus realizou tudo por você. Deus está perguntando: apesar dos gigantes, você subiria e entraria na terra prometida do meu descanso? Ou você está mais consciente do gigante do que consciente da promessa do descanso de Deus Pai? Quando você descansa,
Deus trabalha. O que acontece quando você se torna consciente do repouso? Vejamos esse segredo escondido na história de como Jesus curou um homem que sofria de uma enfermidade há 38 anos. Em João capítulo 5, versículo 8 e 9. No versículo 8 diz, Jesus olha para aquele homem deitado ali e diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado, levantou a cama e andou. E esse dia foi sábado. Ouça, tudo o que você precisa que Deus faça por você já foi feito, porque Jesus realizou tudo por você. João capítulo 5, versículo 10 e 12 diz, os judeus, quando viram aquele homem carregando aquela cama, perguntou para ele, disse para ele, é sábado, não é lícito para você levar a tua cama. Ele respondeu, aquele que me fez bem disse, toma a tua cama e anda. Olha só, então eles perguntaram, quem é o homem que te fez bem? E ele perguntaram isso, querendo encontrar Jesus para matá-lo. As pessoas religiosas estavam chateadas porque era sábado. Eles viram a cura como trabalho. Para eles, curar o homem em um dia de descanso significava que Jesus estava trabalhando no dia errado. Agora, se você conhecesse esse homem, não lhe perguntaria, ei, o que aconteceu com você? Como você foi curado? Era impossível você andar. Como aconteceu? Em vez disso, as pessoas que ele encontrou no caminho disseram, é o sábado, não é lícito para você levar a sua cama. Observa, esse homem não trabalhou durante 38 anos. Mas as pessoas ao ver ao seu redor, só estavam preocupadas porque estavam levando a sua cama no dia de descanso. Esse homem encontrou descanso da enfermidade. É assim que as pessoas legalistas são. Eles não podem ver as suas bênçãos, apenas os problemas. A última frase deles, fez estas coisas no sábado. No original grego, está no tempo imperfeito. Tempo imperfeito geralmente representa ação contínua ou repetida. Isso significa que era um hábito para Jesus curar no sábado. E ele repetidamente realizou tais milagres no sábado. No dia que o homem descansa, Deus é capaz de trabalhar. Sua cura vem enquanto você descansa em Deus. Outro exemplo é a cura de uma mulher que se curvou por 18 anos. Quando Jesus a curou na sinagoga, o soberano da sinagoga, o pastor daquela mulher diz, há 6 dias em que os homens devem trabalhar, portanto, venha e seja curado sobre ele, e não no dia de sábado. Lucas capítulo 13, versículo 14. O que vimos? O que você vê, o que nós vemos, nós falamos. Quando se trata de cura para uma condição em nosso corpo doente, ou avanço para os nossos desafios financeiros, nós vemos a falta e falamos, deixe-me sair dessa situação primeiro, para depois descansar. Deixe-me ouvir os relatórios do médico dizendo que tudo está bem, e então eu posso descansar. Achamos difícil descansar, porque nossa natureza humana está inclinada às preocupações e inquietações. O diabo adora ver a natureza humana reinando na igreja e fazer você acreditar que só pode descansar quando as coisas vão bem. Pare de dizer, quando meu filho terminar a escola primária, vou parar de me preocupar e descansar. Você sabe que depois da escola primária, vem então a escola secundária e você nunca descansa. Mas qual foi a resposta de Jesus Cristo? Então, veja qual foi a resposta de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 15. Hipócrita,
no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar da prisão, no dia do sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Seus adversários então ficou envergonhados. Jesus disse que sua cura veio apenas por ser uma filha, uma criança de Deus. Mas alguns cristãos ainda pensam que a cura é o trabalho, esforço, justiça do homem e não o trabalho de Deus. Eles andam pensando: eu não estou fazendo o suficiente, é por isso que ainda não estou curado. Eles não podem acreditar que a cura pode ser tão simples quanto descansar na obra consumada de Deus, dizendo e crendo: Senhor Jesus, como tu estás livre de todas as enfermidades e doenças, eu também estou neste mundo. A bênção de descansar na graça de Deus Pai em Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês agora a história de duas mulheres que enfrentaram uma crise financeira durante um período de fome. Noemi era uma mulher de Deus. Ela disse à sua nora, Ruth, em Ruth 3, versículo 1, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Em outras palavras, Noemi disse a Ruth: não procurarei descanso para você, e tudo corra bem. É estranho Noemi ter mencionado o descanso primeiro. A natureza humana está mais inclinada a dizer: devo procurar que as coisas corram bem para depois descansar. Mas Deus quer que sua natureza reine, e Ele te ama tanto que Ele diz: você já está sentado no trono em Cristo Jesus. Você descansa primeiro. A nossa posição em Cristo nos permite descansar, porque estamos nele. Sentar-se até eu colocar os inimigos conquistados debaixo dos seus pés. Aquela situação financeira, esse sintoma de uma enfermidade no corpo, debaixo dos seus pés. Deus quer que você encontre descanso no meio da tempestade. E quando você descansar nele, as coisas irão bem. Isso não significa que não haja inimigo. Você governará os seus inimigos. Salmo 23, versículo 1 diz que Ele faz-nos repousar em pastos verdejantes. Ele nos guia pelo caminho da justiça. E ainda que eu, por conta própria, caminhe pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. E no versículo 5 diz: preparas uma mesa, um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Ele poderia dizer: não tem mais inimigo, então você pode se alimentar sossegado. Não, ao contrário, os inimigos estão te vendo, e a mesa está preparada para que você possa alimentar. Há um grande banquete para você, e é Deus que prepara esse banquete. Alguns dizem: Senhor, como esperar que eu coma agora? Os sintomas ainda estão no meu corpo, minha conta bancária ainda mostra falta. O Senhor, como vou comer bem? Como vou comemorar se os meus problemas ainda não foram resolvidos? Mas a Bíblia diz que Deus não segue a natureza humana. Deus diz: eu preparei uma mesa para ti, eu preparei um banquete para ti. Você come primeiro, come na presença dos seus inimigos, eu cuidarei dos seus inimigos. Salmo de número 110, versículo 1: senta-te, descansa-te, e eu vou humilhar os teus inimigos, eu vou colocá-los debaixo dos seus pés, e você governará os seus inimigos. O Pai eterno é o nosso pastor, Ele fica de olho em nós, Ele cuida de nós, Ele guia os nossos passos. Deus é nosso pastor, Ele nos leva para um lugar de descanso. Se nós andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo. Tem uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos. Por quê? Porque bondade de Deus, misericórdia de Deus me seguirão todos os dias de nossa vida.
circunstâncias adversas, conforme o Salmo de número 23 e conforme o Salmo de número 110, diz para nós que eles existem, acontece, mas enquanto eu trabalho, eu descanso na graça de Deus nessa vida, porque eu sou peregrino nessa terra. Por causa do sangue de Jesus Cristo, podemos dizer que somos um com o Pai eterno, somos um com o Filho amado e somos um com o Espírito Santo. Aleluia, 1000 vezes. Por isso podemos descansar na graça, podemos avançar sem medo em nossos projetos, podemos desfrutar da mesa preparada, mesmo diante dos nossos inimigos, podemos ter fé na bondade e misericórdia de Deus Pai, todos os dias de nossa vida. Não precisamos adiar o desfrutar da bondade e do favor de Deus Pai. Não adie o seu descanso, continue crendo, continue acreditando, porque Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele assumiu o nosso lugar, Ele pagou o preço por nós, Ele foi moído por nós, Ele suportou tudo por nós, para que hoje nós pudéssemos alegrar na presença do Senhor. Essa é a razão pela qual podemos descansar, nos regozijar no meio dos nossos inimigos. É porque Jesus nos derrotou quando tomou o nosso lugar e levou os nossos pecados na cruz. Ele fez tudo e o trabalho está terminado, a obra está concluída, então tetelestai, está consumado. No capítulo 10 de Hebreus, versículo 12, diz: Jesus assentou-se à direita de Deus Pai. No versículo 13 diz: aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. No versículo 14, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E o Espírito Santo, no versículo 15, dá-nos testemunho dessa verdade. E no versículo 16 diz: é esta aliança que farei com eles, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, e aí inscreverei profundamente em sua mente. No versículo 17, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me recordarei. Entenda uma coisa, Deus está falando a verdade, Deus não estava mentindo, a lei dele foi gravada em nossos corações. O Espírito Santo é a natureza de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Quero concluir agora essa palavra trazendo um convite para você que nos ouve nessa noite. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, há um convite do Senhor, há um convite de Jesus para todos nós: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero orar com você neste momento. Pai Santo, agradeço a Ti, ó Pai, porque o Senhor está conosco neste momento. A nossa história mudou, a nossa vida mudou, e o Espírito Santo, ó Pai, habita em nós. Cristo é a cabeça do corpo, e nós como igreja somos o corpo de Cristo. E aonde o Espírito Santo está, aí está a Tua presença, aí está o Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E nós estamos inseridos no corpo, e por estar inserido nesse corpo, pela fé, na obra consumada de Cristo Jesus, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, eu hoje posso dizer, por causa do sangue, eu sou um contigo, nós somos um contigo. Nós podemos dizer, por causa do sangue de Jesus, que a saúde do Senhor é a nossa saúde, a Tua força é a nossa força, a Tua alegria é a nossa alegria, a Tua riqueza, a nossa riqueza, a Tua graça, a nossa graça. Por isso nós podemos dizer, a Tua vitória, a nossa vitória, e em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor.